Sejam todos muito bem-vindos ao programa As Liberais. Eu sou Paula Leal. Aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Boa noite, Paula. Boa noite. E hoje, no programa de estreia, nós recebemos como convidada a comentarista, analista política, atleta olímpica e colunista da Revista Oeste, Ana Paula Henkel. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito bom estar aqui com vocês, meninas. Muito bom. O prazer é meu. Bom, e antes de começar o programa, um recado para você que está nos acompanhando. Se você gosta da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Com a assinatura, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste e aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e muito mais. Lembrando que a Revista Oeste não aceita financiamento público, não aceita financiamento de governo. Por isso, é muito importante a sua assinatura para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. Tá dado o recado e agora a gente começa então com o nosso programa. E eu vou começar perguntando, Ana, como é que surgiu o convite para você colaborar aqui na Revista Oeste como colunista? Ai, Paula, foi uma noite mágica, para ser bem sincera. Eu escrevi durante um tempo para o Estadão, depois para outra revista e já estava querendo sair, a revista estava mudando um pouco a linha editorial e numa das minhas visitas aqui no Brasil, meus dois mestres, né, J.R. Guzzo, nossos mestres, e Augusto Nunes, eles, Ana, vamos jantar, né? Eu jantar para matar a saudade, eu tinha trazido um livro do Reagan para cada um e jantamos, e no meio do jantar o Guzzo falou, bom, a gente está aqui conversando e bebendo e rindo e contando o caso, mas a gente queria fazer um convite. Estamos com um projeto, eu falei, já aceitei. Aí eles começaram a rir, eu falei, já aceitei, não sei o que é, com vocês dois, já aceitei, não sei quanto é, como é, já aceitei. Olha, eu vou ao banheiro, não me desconvidem, porque eu já aceitei. E aí, depois o Guzzo riu, Augusto também, me contaram do projeto e fiquei encantada com o projeto. E para mim, eu até escrevi um artigo aqui na revista quando nós completamos um ano de como foi esse jantar. Para quem está nos ouvindo, eu relatei em detalhes esse jantar e para mim foi um sonho mesmo, assim. Acho que como criança eu sonhava num dia ir para a Olimpíada e pensava, impossível, eu no interior de Minas, Lavras, nunca vou chegar numa Olimpíada, numa seleção brasileira. Cheguei, joguei 4 Olimpíadas, então assim, eu cresci com os meus pais lendo J.R. Guzzo, Augusto Nunes, meu pai recebia a revista, chamava minha mãe e falava, Maria, vem ver o Guzzo, Maria, vem ler o Augusto. E eu cresci com aquilo. Os dois sempre foram fonte, porque a política sempre esteve muito presente na minha casa, desde criança, adolescente. Então, os dois sempre foram fontes que eu bebi muito durante a minha adolescência por causa do meu pai. Então, estar num projeto com os dois é outra Olimpíada, né, em outra carreira. Ana, e você falou que você está num momento agora cancelamento nas redes sociais. Por que isso? Porque hoje eu tuitei, né, a nossa capa maravilhosa dessa semana que mostra o projeto nefasto do Lula e do PT, caso eles voltem a administrar o Brasil, né, e disse que a Oeste tem um compromisso não apenas um compromisso com o leitor, mas um amor enorme ao Brasil de mostrar o que de fato vai acontecer se o partido mais corrupto da nossa história voltar a segurar as rédeas do nosso país. E aqueles robôs que tinham sumido durante um tempo, eles voltaram para as redes sociais. É bom estarmos atentos, que acho que até outubro essa guerra virtual aí ela vai ser bastante acirrada. Muita coisa, né? Você está falando de redes sociais, eu lembro você, é um tema muito caro para o Oeste, a questão da liberdade de expressão, liberdade de opinião. Você mesmo já escreveu vários textos, né, falando sobre isso.
E eu lembro, você discutindo a questão das redes sociais, porque é interessante, essas plataformas, em algumas oportunidades, elas são meramente plataformas para reproduzir um conteúdo de terceiros. Em alguns momentos, elas fazem a mediação desse conteúdo, dizendo aquilo que pode e aquilo que não pode ser publicado. A gente teve recentemente o cancelamento da conta do ex-presidente Donald Trump, né? E às vezes, YouTube, Twitter, a gente recebe, né, que o seu tweet foi suspenso, foi cancelado, a gente não sabe nem por quê. Como é que você vê isso e se você defende algum tipo de regulação dessas redes sociais, dessas big techs, Ana? Não defendo regulação nenhuma. Eu moro já há mais de 12 anos num país que a primeira emenda é um dos pilares mais sagrados, né, da América. A primeira emenda que defende a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de você se reunir e protestar contra o governo. E os americanos até brincam que a segunda emenda, que permite a posse e aporte de armas à população civil, ela existe para proteger a primeira emenda, né? E, na verdade, a segunda emenda, muita gente acha que é uma segunda emenda, o porte e posse de armas para você proteger a propriedade, a sua família, e realmente é. Mas ela foi criada contra um governo tirânico, para que a população se protegesse de um governo tirânico e que a primeira emenda não fosse derrubada. Então, nos Estados Unidos, você pode falar o que você quiser, você vai ouvir o que você também não quer, se você ultrapassar qualquer fronteira do desrespeito. Existem leis de calúnia, injúria, difamação aqui no Brasil, mas elas são mais restritas. E eu acho que o que acontece nos Estados Unidos, que nós deveríamos importar isso para o Brasil, e o brasileiro precisa entender isso, é que quanto você tendo mais liberdade, você coloca a responsabilidade no colo do cidadão para que ele decida o que é certo e o que é errado. Só que no Brasil existe essa aura paternalista de que ou o Estado diz o que você deve pensar, o que você deve fazer, ou como você deve gastar dinheiro. Um pequeno parênteses aqui, difícil para eu explicar para os meus amigos americanos o 13º. E eles perguntam, mas não dá para pegar esse 13º, dividir em 12, colocar um pouquinho em cada mês? E as pessoas decidem o que fazer com o dinheiro? O Estado precisa ficar, né, retendo o seu dinheiro para depois? Olha, você não sabe como gastar o seu dinheiro, então eu vou juntar o seu dinheirinho e tem um 13º. Nós precisamos ter mais responsabilidade no Brasil e as pessoas pedem mais liberdade, mas ela tem que vir com essa responsabilidade das consequências. A própria mídia nos Estados Unidos, né, ela é muito clara, né, uma mídia, canais e veículos têm uma familiaridade mais com o Partido Democrata, outros com o Partido Republicano, e todo mundo fala o que quer e o cidadão decide o que é verdade, o que não é, isso aqui eu vou filtrar, isso aqui não vou filtrar. E muita gente me pergunta o sucesso tão rápido da Oeste, né? Muita gente fala, por que você acha que isso aconteceu? E eu acho que é porque nós não subestimamos a inteligência do nosso leitor, da nossa audiência. Nós passamos os fatos, nós damos as nossas opiniões e o leitor, ele decide se ele quer acreditar, se ele quer comprar, se ele quer vender, se ele quer fazer propaganda para a gente. Então, você respeitando essa maturidade, que o brasileiro quer essa maturidade, o brasileiro não quer mais a lei da mordaça, censura, o brasileiro quer a liberdade de escolher. E eu acho que respeitando essa liberdade de expressão que vem acho que o farol da liberdade no Ocidente, que é os Estados Unidos, eu acho que é o contato mais orgânico e mais próximo que a gente tem com a verdade. Ana, como é que você passou durante boa parte da sua vida sendo assim uma unanimidade, todo mundo te amava, né? Musa do vôlei. Eu acompanhei muitos jogos seus. E, de repente, metade do Brasil me odeia. Qual é essa sensação? Inclusive colegas suas, né, que dividiram as quadras, né, Ana? Acho que incomoda, o sucesso incomoda? Eu acho que o atleta, ele precisa se planejar, né? O atleta tem data de validade, não é uma carreira
de jornalista, dentista, médico, que às vezes até com o tempo você fica até melhor. Não, o atleta, infelizmente, tem data de validade, atingiu ali os 35. Você parou com quantos anos? Eu parei com quase 40, 38. Eu ainda dei uma esticada boa, porque eu fui para a praia, e a praia é mais justa com o nosso corpo. Eu consegui esticar um pouquinho mais, mas eu já tinha planos de parar, de estudar arquitetura, me formei em arquitetura na UCLA, já tinha planos de continuar estudando jornalismo. Eu sempre quis ler muitos livros e levava livros para ler e às vezes não conseguia ler, porque a gente está sempre treinando, competindo, viajando, chega no hotel, está muito cansada. Então, quando eu parei de jogar, uma semana depois eu já estava na faculdade de arquitetura, já emendei 4 anos e já comecei a ler tudo que eu queria ler. Mas... Esse amor e ódio. Então, esse amor e ódio... Eu acho que é do jogo, é normal. Eu poderia não me expor, só que tem atletas que gostam de viver da fama, do passado, mas eu sou inquieta, né? Eu já fui para a arquitetura, já fui para o jornalismo e para mim eu não senti tanto. Eu até comentei com o Augusto Nunes, o ano passado, no 7 de setembro, eu estava aqui em São Paulo e eu fui na Paulista. E as pessoas me pararam e eu demorei praticamente umas 3 horas para andar 2 quarteirões. Eu estava com alguns alunos do meu curso, né, de História Americana, e eles preocupados porque juntava muita gente, né, 50, 60 pessoas, e eles ficavam preocupados. Eu falava, não, tá tudo bem. E era foto, 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 e a gente andava mais 50, 60 pessoas. Acostumado. Mas o que eu comentei com o Augusto foi o seguinte, eu vivi isso na seleção, medalha olímpica, desfile em carro de bombeiro e as pessoas, né, seleção, Ana, Fernanda, aquela coisa toda de Olimpo, de atleta olímpica. E no 7 de setembro foi diferente, é uma aproximação diferente. Porque antes, como atleta, as pessoas te veem como um atleta olímpico, uma coisa às vezes até assim inatingível, né? A perfeição do esporte. E na Paulista, mesmo com toda a admiração e a foto, era uma coisa de estarmos na mesma trincheira, era uma coisa assim, era admiração? Era. Olha, manda um beijo para o Fiuza, manda um beijo para o Augusto, vocês são nossas vozes, mas não era aquela coisa assim distante, era uma coisa de união, era uma coisa assim que eu arrisco dizer muito maior do que eu vivi no esporte, porque tem um propósito, antes o propósito de país era um propósito meu, da seleção, de subir no pódio, de representar bem o país. Esse propósito agora que as pessoas me param na rua, ele é muito mais profundo, ele é muito maior. As pessoas não choram assim porque nós somos uma atleta olímpica, as pessoas choram porque assim, nós vamos afundar todos, né? E muito obrigada, e nós somos a representação no mesmo nível. Nós temos os veículos, né, as nossas redes sociais, a Oeste, Jovem Pan, mas o nível de espiritualidade, eu até diria, ele está no mesmo patamar. Nós aqui e eles na Paulista também, todos de camisa da seleção brasileira. Então eu falei para o Augusto que pode parecer estranho, mas a bandeira do Brasil hoje, no meu uniforme de jornalista, ela tem um peso até maior e muito mais profundo do que antes. Não menosprezando o meu passado, sou muito orgulhosa e honrada com o meu passado, mas agora existe um propósito imensamente maior do que o anterior. Ana, e às vezes tem uma hostilidade na rua ou é mais... Não. Nunca recebi nada. Toda a hostilidade que a gente vê às vezes nas redes sociais, né? Os bravos, corajosos de teclado. Anônimos. Nunca recebi uma hostilidade, uma palavra
mas uma grosseria, absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu sou parada em supermercado em Los Angeles. Eu sou assinante da Oeste, eu assisto os pingos em Los Angeles. Eu já fui parada, eu fiz uma excursão com os meus alunos para Boston, aliás, para Filadélfia, e fui parada na Filadélfia. Eu assino, eu escuto. Então, nós não temos noção assim, da proporção de um exército que está aflito lá fora, ansioso pelo nosso futuro, diante de tantos desmandos que nós estamos vivendo atualmente, principalmente na área jurídica, né? E, Ana, você já foi, curiosidade, assim, você já flertou com ideias de esquerda quando você era jovem, ou você sempre teve essa afinidade com a direita, com essas ideias mais liberais, conservadoras? Não, eu sei que eu sou exceção, porque muitos jovens flertam com a esquerda, passam por aquela coisa revolucionária. Porque são pautas sedutoras, né? Isso, né? O canto da sereia, ele é muito bem, né, colocado aí nos ouvidos dos jovens. Mas eu sempre tive, o meu pai sempre foi muito, ele foi diretor de uma escola privada americana. Então nós recebíamos, ele tinha a biblioteca do reitor da escola, recebia livros em inglês da família Gammon, né, o Instituto Gammon em Lavras, Edmund Burke, Russell Kirk. Então assim, e eu pegava esses livros, eu traduzia. Minha mãe, professora de inglês, tinha muitos dicionários, eu traduzia, não entendia nada, mas eu queria traduzir os livros, traduzir as coisas. E meu pai falava muito, minha mãe sempre foi muito devota de São João Paulo II, meu pai sempre falou muito de Reagan, então eles falavam muito do trio, né, João Paulo II, Thatcher e Reagan. E tem uma história que eu também já contei em um dos artigos da Oeste. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. O meu pai, ele sempre foi muito diplomático, aquela pessoa que o prefeito conversava, os professores, o gari, a moça da cozinha da escola, os pais. Ele sempre foi muito diplomático, as pessoas procuravam muitos conselhos do meu pai. E teve uma vez que ia estourar uma guerra dos professores, uma greve dos professores enorme na cidade, em Lavras, na região. Ia ser feio, pelo que, né, o meu pai me conta. Então o telefone na minha casa tocava o tempo todo. Era o diretor, era não sei quem, era pai, era... E meu pai, uma semana ali tentando apaziguar, calma, vai dar tudo certo. Até que um dia... Ele chegou em casa, eu estava na mesa de almoço com a minha mãe, o telefone tocou, ele atendeu, falou 1 minuto, desligou. Aí ele sentou na mesa de almoço, eu, a minha mãe assim do lado, ele meio que suspirou, botou assim, e eu vi que ele estava falando com ele, não era nem comigo, nem com a minha mãe. Ele assim meio, acho que não deve ter sido um telefonema muito bom, e ele disse assim... O que o Reagan faria? E aí eu não sabia quem era, eu assim, quem é esse tal de Reagan que meu pai está chamando aí, sei lá de onde, para dar uma luz, uma ideia, e aquele nome ficou na minha cabeça. E eu comecei a perguntar ao meu pai quem era, e ele me trazia livros, e ele me explicava, e eu cresci com esse nome. Então eu acho que se em algum momento da minha vida o canto da sereia esteve por perto, eu acho que eu tinha um firewall, né? Eu acho que eu tinha um antivírus ali que... Foi um outro. Um outro chamado. Um outro chamado, né? Então eles falavam muito de... Não apenas falavam, mas viviam valores conservadores dentro de casa, né? Como eu falei, minha mãe era muito devota de João Paulo II, então meu pai trazia livros também. Então, eu acho que eu meio que fui vacinada cedo. E como é que você enxerga, Ana, a direita no Brasil hoje? Desorganizada. Eu enxergo desorganizada, mas eu acho que todo começo é desorganizado. Eu acho que o Brasil nunca teve uma direita forte, né, como os Estados Unidos, né? Sempre teve o Partido Republicano lá atrás, né, o partido que era contra a escravidão, o Partido das Liberdades. E
no Brasil a gente não teve isso, né? A gente não tem um partido que veio ao longo da história com pautas conservadoras, liberais. Sempre foi muito, né? E as pessoas tinham vergonha. Tinham também, vergonha, né? também. Vestidas, né? Tinha, exatamente, né? Exatamente. Hoje eu vejo que o meu pai, ele nunca foi de esquerda, mas ele, né, não falava. E hoje essa vergonha acabou, né? As pessoas, inclusive, têm orgulho. A única coisa que eu acho que nós precisamos amadurecer como direita no Brasil é essa lavagem de roupa suja, às vezes em público, essa bateção de boca desnecessária. Eu acho que o mal maior, ele está do outro lado. O exemplo do próprio Partido Republicano, dentro do Partido Republicano, você tem conservadores, você tem liberais, você tem libertários, e eles não concordam com tudo. Mas quando o assunto é derrotar o Partido Democrata, derrotar a esquerda americana, que hoje é uma esquerda quase PSOL, né, esticou muito a corda para o lado esquerdo, eles se unem. E no Brasil ainda existe muito quem é dono do conservadorismo, quem é dono do liberalismo, e não tem que ter isso, né? Eu venho falando muito, por exemplo, que essa eleição desse ano, eu acho que ela está muito além da reeleição do presidente Bolsonaro ou do deputado Daniel Silveira, que com todas as ressalvas feitas ao vídeo, né, o conteúdo do vídeo, foi preso inconstitucionalmente. Eu acho que essa eleição ela está muito além da escolha do chefe do executivo. É um legado para os próximos anos, eu diria a próxima década no Brasil, se vai ser um legado de liberdade ou um legado nefasto nos próximos anos. Abertamente. Abertamente. Já avisaram que vai ser assim. Já avisaram. Assim como nos Estados Unidos, eu tenho amigos democratas que estão assim, chocados com a administração de Joe Biden. Nossa, eu falei, mas por que vocês estão chocados? Foi tudo falado. Sim. Tudo foi aberto, tudo falado nos debates, a plataforma de governo, era só entrar. Eu também escrevi na Oeste, coloquei a plataforma de governo do Partido Democrata. Eu falo, vocês estão assustados com o quê? Foi tudo preto no branco, da mesma maneira que o ex-presidiário está falando aqui no Brasil. Ô, Ana, quem olha hoje, né, quem te conhece hoje, vê você só a analista política e tal, só que a tua vida no vôlei foi tão intensa quanto mais, né? Como é que foi? Eu queria voltar um pouquinho pro começo de tudo. Como é que foi que você começou no vôlei? Quantos anos você tinha? Tinha 8. 8? Tinha 8 anos, Olimpíada de 1980, Moscou. Foi a primeira Olimpíada que eu assisti e na despedida, e eu encantada, né, com aquela abertura, com os jogos, eu assistia tudo. E na despedida, aquele ursinho Misha, né, que faz a lagriminha, eu fiquei assim bem arrasada e perguntei à minha mãe quando seria a próxima. E ela falou, só daqui a 4 anos. E aí veio 84, em Los Angeles, e foi a nossa geração de prata do vôlei masculino. Os meninos ganharam, né, a prata, o que é também uma coisa surreal, porque eu assisti aquela geração, William, Bernardinho, que acabou sendo meu técnico depois na seleção, né, o Bernard, Montanaro, Xandó, todos hoje conhecidos, amigos, e dali para frente, com 12 anos, em 84, eu falei, eu quero jogar na seleção. Quando acabou a Olimpíada, eu falei para minha mãe, eu quero jogar na seleção. Mas você já jogava? Já jogava vôlei, jogava assim na escola. E a minha mãe, eu falava, vou para a seleção, eu vou jogar uma Olimpíada. Ela falava, mas sim, meu amor, vai sim. A gente tem até algumas imagens aqui que a gente preparou da Ana novinha jogando vôlei, para a gente dar uma olhada, mas enquanto isso vai contando, Ana, quantas imagens passam. Essas imagens são de 94, 95, Mundial aqui no Brasil. Acho que foi o primeiro ano que o Bernardinho assumiu a seleção.
Os treinamentos mudaram bastante, a camisa totalmente encharcada. Ana, mas quando você falava que você ia para a seleção, você falava, eu vou com o vôlei ou eu vou... Não, eu vou jogando vôlei. Ah, tá, você já jogava. Já, jogava na escola. E era chacota na escola. Ah, é lá a menina que vai para a seleção de vôlei, hahaha. O time de Lavras era bom? Era time que jogava jogos do interior de Minas, sei. Mas num desses jogos do interior de Minas, que os olheiros do Minas Tênis Clube, eles me viram. E aí eles falaram, nossa, essa menina é alta, menina grande, joga direitinho, e me carregaram para Belo Horizonte. Meus pais me emanciparam, foram no cartório com 16 anos, me emanciparam, eu mudei para Belo Horizonte. E aí, essa seleção aí, eu tinha 21 anos, 21 anos. A idade do meu filho hoje em dia é inacreditável, ver essas imagens. Ô, Ana, e conta como é que era aquelas seletivas, porque eu imagino que os atletas iam para fazer as seletivas para escolher, por exemplo, para as Olimpíadas, né? Como é que era aquela adrenalina de você chegar numa seletiva, porque tinha o risco de você ser cortada, Sim. né? Como é que era isso? Sim, é engraçado, Paula, porque... O Augusto me perguntou esses dias, como é o corte da seleção? Eu falei, Augusto, ninguém sabe. Existem temporadas que a gente sabe, mais ou menos, e olha, já está 1 mês da Olimpíada, o corte vai acontecer essa semana, aí fica todo mundo na expectativa. Reunião, aí fala, é agora. Aí é reunião para falar não sei o quê. Reunião, é agora. É uma adrenalina... E teve um corte uma vez que estávamos indo para o treino, já estava todo mundo dentro da van, o Bernardinho mandou todo mundo sair, entrar no hotel, e aí a gente falou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Entrou todo mundo e ele fez o corte. Nossa! E foi assim, aquele choque. Então, assim, não tem uma receita, mas é sempre... traumatizante, porque quem é cortado tem sempre algumas jogadoras que concordam mais, e nós estamos falando de um nível olímpico onde a diferença técnica ela é muito pequena, é uma coisa assim, então qualquer corte é injusto por alguma perspectiva, né? Você nunca foi cortada? Não, não, mas assim, já fiquei ali na navalha do corte, principalmente quando você é mais nova. Você sabe que às vezes você até pode ter um lado técnico um pouquinho melhor, mas por ser 2, 3, 4, 5 anos mais jovem, você entra na fila do corte. Mas eu sempre escapei. E qual é o momento mais que dá aquele... Se tem, né, para você também, um momento que dá um frio na barriga? Você, antes do treino, né, durante o treino, como é isso? Acho que são 2. Um frio na barriga inesquecível é quando você entra no desfile da abertura da Olimpíada. Isso deve ser demais, né? Que o mundo está assistindo, né? O mundo está ali assistindo e eles vão falando Austrália, Brasil, e aí entra. Então, assim, eu fico arrepiada só de falar, porque é uma memória muito boa. Ali você fica num estado assim... Eu estou sonhando, está acontecendo mesmo, é uma emoção incrível. E eu que joguei 4 Olimpíadas, na 4ª Olimpíada você sente a mesma coisa. Não tem essa de, eu vou para a 2ª, eu vou para a 3ª. Não, é o mesmo frio na barriga, é a mesma sensação de que eu estou sonhando. E eu acho que o segundo momento é quando você sobe no pódio, fora do Brasil, e escuta o nosso hino, a bandeira subindo, assim, até hoje eu não acho palavras para descrever esse momento, é um momento muito profundo, é um momento muito profundo. Às vezes as pessoas falam, olha essa imagem, o que você estava pensando ali? Não estava pensando nada, nada, você só está no momento mesmo, assim, completamente em transe. Né, olhando a bandeira subir, o nosso hino.
Ana, eu acho que você escreveu que você estava naquela partida histórica contra Cuba em Atlanta, né? Tava. E tinha muita rivalidade, né? Cuba e Brasil. E você chegou a conversar com as atletas sobre como é que era o estilo de trabalho, de treinamento delas? Você chegou a conversar com as cubanas, adversárias, com as cubanas? Não, nós conhecíamos muito bem as cubanas, porque nós fazíamos muitos amistosos. E a gente, durante muito tempo, a gente sempre perdia. A gente não conseguia ganhar. Quando nós começamos a vencer as cubanas, que foi com a entrada do Bernardinho, naquelas imagens ali que a gente viu, elas começaram a se afastar um pouco. Mas nós tínhamos uma boa relação de amizade com as cubanas, nós sabíamos o método de treinamento, né? Era um método assim, de exaustão física, e nós atingimos esse mesmo método com o Bernardinho e a equipe técnica que ele colocou. Tínhamos o preparador físico espetacular, o José Inácio, que nos deixava em condição para aguentar mais horas de treinamento com o Bernardinho. Acho que foi o grande diferencial. E quando elas vinham ao Brasil, a realidade cubana era exposta assim, para a gente, porque elas não tinham... Nós íamos no supermercado com elas, nós comprávamos pasta de dente, absorvente, aspirina, escova de dente. Nós comprávamos, nós pagávamos para elas não tinham nada. Elas traziam charutos cubanos para tentar aumentar a renda da família. Elas vendiam joelheiras, porque elas ganhavam o material esportivo, então elas vendiam tênis. Às vezes elas tinham um tênis melhor que o nosso, elas vendiam, a gente comprava. E uma seleção, o mais incrível é que uma seleção que foi tricampeã olímpica, uma seleção que ganhou vários Grand Prix, a premiação chegou uma época até mais de $1 milhão, nada ficava com elas. Zero. Como era essa divisão? Ia tudo pro... Zero. Tudo para o Fidel. Tudo. Porque vocês acabaram amigas, né? Sim, assim. sim. Então, muita gente, às vezes, vai no Twitter xingar, apanhou das cubanas. Assim, xingamento de quinta série. Mas nós já encontrei a Mireia em Atenas, em 2004, aqui na Olimpíada do Rio, em 2016, nos encontramos, nos abraçamos e rimos, né? Ela até falou assim, essa geração agora, Brasil e Cuba, que nem arrumam uma briguinha, ela nem arruma uma briguinha, ficam aí todas educadinhas, e a gente riu, falamos dos filhos. Ela está lá ainda? Ela estava como secretária de esporte, agora eu não sei, mas muitas delas foram jogar na Europa depois, né, na Itália, na Turquia, na Espanha, e não voltaram. Pediram asilo político, casaram com europeus e ficaram lá. Algumas não fizeram isso com medo de retaliação aos familiares em Cuba. Então elas iam e voltavam, mas até o salário do clube elas tinham que dar uma parte para o governo cubano. Essa é a realidade delas. Antes você falou que em Lavras, no começo, eles ficavam rindo, que você queria ir pro... E depois, quando você voltava? Depois eu não encontrei muitos, os que riam, né? Você tem família lá ainda, Ana? A minha família ficou lá até 2012, depois da morte do meu pai. A minha mãe veio para Campinas, onde a minha irmã mora, e agora elas moram lá. O apelido de musa do vôlei te incomodava? Não, incomodava o Bernardinho, porque ele ficava preocupado. Ele ficava preocupado que... Hoje em dia ia ser considerado machismo. Pois é. Ele ficava preocupado que esse seria o foco da seleção. Então, ele queria muito que a parte técnica fosse enaltecida. Então, ele não gostava dessa história de musa. Às vezes, ele falava assim, lugar de musa que não joga, sentadinha aqui do meu lado, só para enfeitar. E ficava todo mundo com medo, né? Porque todo mundo queria jogar. E nunca me incomodou. Hoje em dia tudo é assédio, né? Sexual. Sim. Se você falar é musa, se você falar seu cabelo é bonito, sua roupa é isso. E nunca me incomodou.
Uma vez alguém me perguntou, eu já jogava na praia, te incomoda que as pessoas às vezes vão a um jogo de vôlei de praia para ver as meninas jogando de biquíni? Falei, não me incomoda. Eu vou ter que policiar o que as pessoas sentem ou não sentem. O que eu acho é que essas pessoas que vão a um jogo de vôlei feminino para ver meninas jogando de biquíni, essas pessoas vão sentar, vão assistir 10 minutos e vão falar, nossa, que jogo bom, aliás, que jogo bom, né? Porque o feminino no vôlei de praia tem rally, tem defesas incríveis, tem jogadas incríveis. Falei, pode aparecer, porque vai entrar como eu quero ver as meninas jogando de biquíni e vai sair falando que jogo bacana de assistir. Falando no Bernardinho, que técnico era mais fácil lidar, o Bernardinho ou o José Roberto? Estilos muito diferentes. Como era? Eu trabalhei com os dois, estilos muito diferentes. Não dá para comparar, né? O Zé já é mais um psicólogo, né? Já é mais calmo. O Bernardo já tem, né? Todo mundo já viu todas as imagens, mas às vezes a gente precisava de ter aquele tipo de chamado, né? De ter aquela saculejada. São estilos diferentes, mas dois grandes campeões. Sim. Então não tem como falar o que funciona ou qual é melhor, porque são dois grandes técnicos, seres humanos maravilhosos, mestres, hoje amigos, e aprendi muito, nós crescemos muito. O Bernardo, mesmo como técnico, ele também cresceu muito com a nossa geração. Foi a primeira geração que ele pegou na seleção brasileira. Fomos cobaias de muita coisa e duas pessoas incríveis, assim, que eu guardo com muito carinho na minha história. Inesquecíveis, acho, até para quem assistia, né, o público. São assim. E eu sei que o Bernardo, nossa, não sei quantos títulos o Bernardo hoje tem, né, com seleção feminina, masculina, quantas medalhas, mas eu sei que com a nossa geração, a nossa medalha tem um lugar especial ali no coração dele, porque nós aprendemos e desvendamos muitas coisas juntos na nossa geração, aquela seleção de 96, o Bernardo, o Zé Inácio, o Tabachi, muitos tropeços e muitas dores psicológicas, dores emocionais, dores físicas. O Bernardo já fez a gente chorar e hoje não somos mais traumatizadas porque ele às vezes fez a gente chegar no nosso limite de uma forma importante, né? Eu acho que tem até pontos da administração do Bernardo ali na seleção que hoje as pessoas questionariam. Nossa, fazer isso com mulheres, ser ríspido dessa maneira com mulheres, mas nós ficamos mais aguerridas, mais fortes, né? Com a pele mais grossa e aguentamos muito mais porque fomos treinadas dessa maneira. E ele nunca ultrapassou a linha do desrespeito, mas era sempre o tough love, aquela coisa de não vou passar a mão na sua cabeça. E todas nós acabamos nos tornando atletas femininas até bem mais fortes. O Bernardinho até está flertando com a política, né, Ana? E você já foi convidada para participar ou para concorrer a algum cargo? E aí? Já senadora, deputada, não. Podem gravar essa minha fala, não vai acontecer, jamais. Não é uma coisa que eu almeje, que eu pense. Acho que aqui fora nós podemos fazer muito pelo Brasil, cobrança, escrever, debater ideias, soluções, problemas, apontar, cobrar do presidente do Senado, do presidente da Câmara, dos ministros do STF, do presidente, de uma maneira enfática, do que você entrar ali no sistema. Às vezes você tem que fazer acordos com o sistema para conseguir alguma coisa e não tem nada mais valioso do que a liberdade. Você sentar para escrever um artigo na Oeste
e você poder falar o que você quiser, você poder cobrar de quem você quiser. Eu acho que esse peso que nós temos num veículo como a Oeste, ele, às vezes, ele é muito mais eficaz do que uma presença no Congresso, por exemplo. Ana, você é super alta, né? Mas você estava dizendo antes da entrevista que com essa altura que você tem hoje, você não entraria na seleção. Não entraria. Seria no máximo assim uma levantadora, uma líbero. Qual tá a altura média hoje? Hoje as meninas estão altíssimas. De repente, eu até jogaria, mas não na posição que eu joguei. Eu joguei no meio. 1,83 no meio hoje é ninguém, né? Você não é ninguém com 1,83 no meio. Hoje as meninas do meio, não na seleção brasileira, mas todas as seleções, elas têm acima de 1,90. São todas muito grandes. O vôlei mudou muito, porque na minha época, o meio era uma posição que passava também, no fundo. Hoje o meio sai. O meio saca e sai. E o líbero entra para passar. Então, hoje, eu não vejo, por exemplo, jogadoras de meio migrando para o vôlei de praia, porque elas não sabem passar. Né? É uma pena, eu acho que desvirtuou. Qual é a diferença? Eu queria saber a diferença do vôlei de quadra. É outro esporte. É outra coisa. É outro esporte. Eu cheguei lá, parei por cima na quadra e cheguei na praia, assim, vou arrasar. Nossa, é difícil, né? Correr naquela areia fofa. Beach tênis. Não chego nem perto da rede de vôlei. Nossa. Você assiste jogo de vôlei hoje? Assisto Olimpíada. Vôlei de praia, lá, Califórnia é o berço do vôlei de praia no mundo, então de vez em quando eu jogo com algumas americanas, que eu joguei contra, mas eu demorei mais de 1 ano para me adaptar. É outro esporte, porque além de ser em dupla, tem o fator vento, tem o fator sol, a bola muda de posição de uma maneira muito rápida, você tem que... até para tomar decisões é um outro processo na sua cabeça. É outro esporte, assim, mas é um esporte que te dá um pouco mais de liberdade para você tem na sua vida pessoal. Então, eu carreguei meu filho durante 6 anos para os mundiais, ele ficou 3 meses na Europa comigo. Quando você está na seleção, não dá, você recebe o cartão de embarque, você fala o que tem que fazer, onde tem que ir, você não decide nada. Já na praia você é atleta, você é administradora do time também, com a sua parceira, você escolhe seu técnico, você administra a sua agenda, planeja. É mais difícil, mas te dá uma liberdade muito maior e um prazer maior de você trazer um pouco da sua vida privada para dentro, o que dá um alívio também, né? Então, eu acho que a minha ida para a praia, eu estendi aí uns 10 anos da minha carreira. Ana, e um assunto que você escreve muito aqui na Oeste é sobre a participação de atletas trans em competições femininas. A gente até preparou um vídeo, porque eu acho que as imagens às vezes falam mais, né? Muito mais. E aí até queria pedir para a gente passar algumas imagens. Porque, né, Ana, você fala que você não conseguiria com as mulheres com a altura, né, que elas têm hoje... Fico imaginando você competir com um homem na praia. E eu lembro que um dos artigos teus sobre esse assunto, eu lembro que você falava, porque tem várias, né, saindo do aspecto teórico, mas na prática, critérios objetivos com relação à testosterona, né, níveis de testosterona de uma mulher e de um homem que faz um tratamento hormonal para se tornar uma mulher trans. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, é inacreditável que nós tenhamos que falar que a grama é verde e o céu é azul. Já começa por aí. O assunto é tão vasto e nos 2 primeiros... Eu falo sobre esse assunto há uns 5 anos. No primeiro ano eu fui muito cancelada, recebi ameaça de morte, não venha ao Brasil, transfóbica, assim, um horror. Hoje é impressionante que se tem uma pauta que a esquerda começou a aceitar e que hoje eles até falam, não gosto de você, não gosto da sua política, o que você pensa sobre economia, mas
nesse assunto, porque não é um assunto sobre inclusão de trans. Nós estamos falando de exclusão de mulheres. Nós não podemos levar para o lado ideológico uma coisa que é biológica, né? O pilar mais sólido do esporte é o biológico, não é a identidade social. A identidade social, se você for olhar se existe um campo mais diverso e que é tolerante, é o esporte. Ninguém olha que religião, a cor da pessoa, a opção sexual, o país. A pessoa olha o desempenho físico e na separação entre homens e mulheres. Partindo dessa premissa óbvia, o que acontece? A biologia humana, homens têm pulmões maiores, coração maior, isso dá uma capacidade cardiorrespiratória muito maior do que a nossa, a densidade óssea é diferente, centro de gravidade diferente, fibra muscular mais rápida, o próprio cérebro ele é construído de uma maneira a analisar e tomar decisões diferentemente da mulher, mas tem um outro porém. Hoje, qualquer atleta trans, pelo código, pela recomendação do Comitê Olímpico, que a recomendação não é regra, uma atleta trans pode ter até 10 nanomols de testosterona no corpo. Até 10. Eles têm que baixar durante um ano. Nós três aqui, o nosso máximo é 3,2, ou seja, até uma atleta trans pode ter 3 vezes mais do que nós temos. E as injustiças, elas continuam, porque uma mulher biológica que tem uma testosterona, que tem uma disfunção hormonal de testosterona, que produz a testosterona endógena natural acima de 5, ela é suspensa, ela precisa fazer um tratamento, ela não pode ter aquela testosterona alta. Então, vocês estão falando em preconceito, existe preconceito contra as mulheres que têm uma disfunção hormonal e que não chegam nem na metade de que uma trans pode. E um outro ponto é que o meu primeiro teste antidoping eu fiz com 16 anos. Dos 16 até os 38, 39, que foi quando eu parei, eu recebia o ADA inúmeras vezes na minha casa, 6 da manhã, no treino, eventos esportivos, fora de competição, teste surpresa. Ou seja, eu fui policiada durante décadas para não ter nenhuma gotinha a mais de testosterona, porque faz diferença. Uma gotinha a mais no nosso corpo faz diferença. Enquanto nós, mulheres, estávamos e estamos sendo policiadas, uma atleta trans está aí recebendo todos os benefícios da testosterona durante a puberdade, como adolescente, depois um adulto jovem de 20, 25 anos, o pulmão crescendo. E aos 30 anos, esse atleta faz a transição, fica um ano com a testosterona a 10 nanomols. Mas e o coração? Diminuiu? E os pulmões diminuíram? Ele já está feito, a genética já está absolutamente estabelecida, a genética masculina no corpo daquela atleta trans. Então você não tem como reverter. E toda vez, isso é sempre bom dizer, toda vez que alguém fala, os estudos comprovam que as trans não existem estudos. É exatamente isso que existe um comitê de atletas, ex-atletas e atletas olímpicas, hoje dentro do COI, eu faço parte dele, e é o que nós estamos pedindo. Bem, vocês querem trans? Estudos a longo prazo, anos. Mostrem que o coração daquela atleta trans diminuiu, que os pulmões diminuíram, que a densidade óssea diminuiu. Existe, o único estudo que existe sobre isso é do Exército Americano, que eles fizeram um estudo de alguns atletas trans dentro do Exército Americano e eles comprovaram que as atletas trans do Exército Americano continuavam com uma capacidade muito superior do que as mulheres do Exército. É o único estudo que existe.
E, Ana, como é que você se sente, né? Como é que você vê, né? Na verdade, aquela skatista de 13 anos que perdeu para uma trans e defendendo a participação dos trans nos esportes femininos. Parece uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Ela perdeu para uma mulher de 29 anos. E ela tem 13. É uma lavagem cerebral, mas além da lavagem cerebral, eu vejo um medo do cancelamento, porque o cancelamento ele vem com força, ele vem como uma guilhotina virtual que se você não está preparado para esse cancelamento, você não aguenta, você sai das redes sociais. Nós que estamos acostumados, a gente fala, mais um cancelamento, né? Hold my beer, vambora, amanhã vai ser outra pessoa. E as pessoas precisam entender que todo cancelamento, depois de todo cancelamento, aparece um exército do seu lado, que é inacreditável. As pessoas saem mesmo. Vamos lá, eu também penso dessa maneira. Mas uma menina de 13 anos não tem essa capacidade. Eu vejo pelas próprias meninas do vôlei aqui no Brasil. No caso da Tiffany, por exemplo, que viveu durante 30 anos como Rodrigo, jogou vôlei como Rodrigo, no vôlei masculino na Europa, na Superliga B aqui no Brasil, fez a transição justa, quer viver, né, no gênero feminino. E essas atletas são bem-vindas no esporte, mas como técnicas, fisioterapeutas, assistentes, enfim, supervisoras, mas a capacidade física é muito superior. E as meninas do vôlei aqui do Brasil, elas entram em contato comigo. Nenhuma acha justo, mas todas têm medo de falar. Porque o patrocinador não quer o cancelamento. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Maurício do vôlei, que deu uma opinião sobre um desenho e foi cancelado, chamado de homofóbico. O patrocinador sofreu uma pressão enorme, a Gerdau, a Fiat Minas. Ele foi mandado embora, teve o contrato cancelado no Minas. Então, assim, o medo do cancelamento hoje, ele é muito grande. As pessoas precisam entender que isso é quase uma revolução francesa, né? Não gosto, está errado, não está no nosso manual, guilhotina. Mas assim como a Revolução Francesa, essa guilhotina volta para os jacobinos, não tem jeito. E você acha que a criação de uma categoria para trans poderia funcionar? É o que a Federação de Natação está propondo agora. Exatamente. Né? Porque nós estamos falando de uma performance olímpica, de times olímpicos, mas nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que meninos estão tomando bolsas universitárias das meninas, né? Uma coisa é você respeitar a identidade social ou até alguma competição numa categoria aberta, mas quando esse pedágio ideológico começa a prejudicar a vida das meninas em termos de meninas estão sendo excluídas, meninas não podem falar, meninas não podem se defender. Mas a Federação Internacional, ela agora entendeu, porque nós estamos falando de um esporte individual, né? Os esportes coletivos você ainda... mas quem sabe se a gente faz cota de trans, mas espera aí, se você quer cota, então você está falando que existe uma diferença. E um ponto interessante é que as feministas do Reino Unido, principalmente ali na Inglaterra, elas entraram em guerra com a comunidade trans por causa disso. Exatamente para defender o território feminino nos esportes. Fizeram muitas campanhas, fizeram muita pressão. Aqui no Brasil, engraçado, né, que as feministas não estão defendendo o justo espaço biológico das meninas, mas nos Estados Unidos é uma pauta que está unindo mulheres democratas e republicanas, principalmente no que se refere a meninas perdendo bolsas atléticas universitárias. As universidades nos Estados Unidos todas são pagas, não existe universidade gratuita, mesmo as públicas.
E as meninas treinam no high school, 3, 4 anos, para conseguir atingir uma excelência atlética e conseguir uma bolsa numa universidade, como Stanford, como Harvard. E os meninos estão tomando os lugares dessas meninas. Ana, você se considera uma mulher liberal? Liberal em que sentido? Estamos perguntando para as nossas convidadas aqui, já que o nome do programa é As Liberais. Uma mulher que enaltece a liberdade o tempo todo. Liberdade e a responsabilidade, né? A liberdade de expressão, a liberdade da mulher escolher. Não tem coisa... esses dias ouvimos, né, da candidata aí Simone Tebet. Mulher vota em mulher. Não. Mulher vota em quem ela quiser. Mulher vota em mulheres boas, mulheres capazes de tocar o que elas foram predispostas e disseram que iam tocar. Mulher não vota em mulher. Mulher vota em quem ela quiser. O lugar de mulher é onde ela quiser. Se a mulher quer ser mãe, não quero trabalhar, quero ficar em casa, cuidar dos meus filhos. Ali é o lugar dela e isso tem que ser respeitado. Então, nesse caso, eu sou uma liberal de proteger, sim, a liberdade da mulher e, antes de tudo, essa liberdade de proteger a vida feminina, os direitos da mulher, eles começam no útero. Eu sou totalmente contra o aborto porque eu acho que os direitos da mulher, eles começam no ventre das suas mães. Ana, você fez arquitetura mesmo, como você contou aqui pra gente. Você chegou a trabalhar? Por que arquitetura? Ah, você foi Trabalhei, eu tenho uma empresa de arquitetura ainda. Você ainda trabalha? Não, agora não. Mas agora assim, se algum amigo me pede para dar uma olhada num projeto que eu não sei o que mexer, porque eu já tive projetos que eu também não sabia o que fazer e pedi ajuda. Então, quando alguns amigos vêm, eu dou uma olhada, eu reformo. E daí você foi da arquitetura para análise política, né? Você fez mestrado em ciências políticas. Trancado ainda. Ah, sei. Oeste, Pingos, curso. Teu curso, né? O curso, aqui uma pequena nota pessoal, a branca... às vezes o meu artigo está lá nos 45 do segundo tempo, porque eu virei à noite gravando o curso, tô mandando branca, ela tá bom, corre. E filhos, né, também. Mas eu acho que o propósito agora é esse. Nós temos um ano muito importante para o Brasil, um ano que vai decidir décadas, né, para frente. Esse presidente agora indica 2 ministros para o STF em 2023. Não podemos esquecer isso, não podemos né? esquecer isso. Acho que vale a pena trazer a referência do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Muitos conservadores, liberais, libertários votaram em Donald Trump em 2016 só por causa das 2, que acabaram sendo 3 nomeações para a Suprema Corte Americana, e o respeito à Constituição. E agora esses juízes estão fazendo a diferença, revertendo algumas decisões que respeitam a Constituição. Muita gente diz, é ativismo. Não é ativismo, é o respeito à Constituição. O próprio Roe versus Wade, que agora foi revertido, muita gente está dizendo, acabou a lei constitucional de aborto. Não acabou. A Suprema Corte simplesmente voltou para os estados. Olha, federalismo, a Constituição diz que isso não está na Constituição, os estados que decidem. Então, eu acho que nós precisamos aqui no Brasil começar a pensar também em juízes, eu não diria conservadores, mas juízes constitucionalistas. Juízes, né, Ana? Juízes. Esse é um problema sério. Só temos hoje, né? Acho que são 2, porque a Rosa Weber era juíza do trabalho, foi juíza do trabalho. E o Fux. Os outros, nos Estados Unidos não. Para você chegar à Suprema Corte, você tem que ser juiz, até porque na sabatina do Senado, as decisões proferidas em outras instâncias como juiz, elas são trazidas, ou juíza, elas são trazidas para a sabatina. Mas fulana, aqui na decisão de 1900 e nananã, que você disse isso, por que você disse isso?
não podem ser apenas advogados, ainda mais de partido. A nossa sabatina virou muito pro forma hoje em dia aqui, né? Chá dá 5. Ana, você parece uma pessoa que trabalha o dia inteiro. Conta um pouquinho da tua rotina, curiosidade. Trabalho o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro. Faz exercício ainda, treina, joga, nada? Não faço. Essa semana aqui no Brasil estive com alguns médicos que hoje são amigos e eles falaram, já que você está aqui no Brasil, né, vamos fazer uns exames, passar umas vitaminas que eu pedi e tomei um puxão de orelha de todos. Porque eu não faço nenhum exercício, você está dormindo pouco, você está bebendo pouca água, você não está fazendo exercício, precisa dormir mais. Eu falo, doutor, já dormi muito como atleta. Agora eu acho que você não dorme, pelo que a gente troca de mensagem às vezes. É difícil dormir, 4, 5 horas, mas porque eu fico assim... Só mais uma aba, só mais um capítulo, só mais uma relida, só mais uma... E eu vejo 4 da manhã. Só mais uma notícia agora. Só mais uma notícia. Vou ler mais um pouquinho, isso. Mas uma coisa que eu tenho feito que me ajudou muito, eu diminui muito a minha ida às redes sociais. Porque rede social tem uma coisa ali no seu cérebro que de repente passa 1 hora sem ainda estar lendo. Então hoje eu posto e saio, e vou fazer minhas coisas e isso melhorou bastante. Você assiste série? Assisto. No final de semana eu pego meu marido, a gente assiste bastante. Assim, quando eu não durmo, né? Porque aí eu tô tão cansada da semana, mas a gente assiste, a gente gosta muito. A gente pensou em pedir para os nossos convidados algumas dicas, assim, uma dica de série, uma dica de filme, livro. Olha, uma dica de série... Eu acho que eu vou indicar uma série, são muitas séries boas, assim, sou cinéfila, gosto bastante. Mas quando eu chego aqui no Brasil, as pessoas me perguntam muito sobre o que eu estou achando fascinante, sobre os pais fundadores da América, sobre os princípios americanos, os pilares. Olha, tem gente que nunca soube que os americanos passaram por uma revolução contra os britânicos, e aí eles começam a fuçar. Eu tenho alunos que, nossa, nunca imaginei que eles tiveram uma revolução. Então, eu vou indicar uma série que está na HBO, acho que aqui no Brasil é na HBO Go, que se chama John Adams, que é com aquele Paul Giamatti, né, maravilhoso, do Billions, ele que é o promotor lá, o General Attorney. E é uma série muito rica em detalhes históricos, é uma série que mostra o caminho não apenas de John Adams, que foi o 2º presidente norte-americano, mas de todos os pais fundadores. Você vê George Washington, Thomas Jefferson, você começa a entender como os Estados Unidos eles foram fundamentados em bases, em pilares muito sólidos, por causa de questionamentos, um Estado menor, liberdade nos estados, a autonomia do cidadão de decidir, o império das leis, né? John Adams, ele foi antes da Declaração de Independência, 6 anos antes, ele foi advogado dos britânicos no massacre de Boston. E os colonos revolucionários falaram, você tá louco? Vai defender os britânicos, né? os opressores? E ele falou, olha, se um dia nós quisermos ser uma nação, nós temos que ser uma nação sob a égide das leis. Não é assim, nós achamos que os caras são culpados, vamos enforcar. E os britânicos, spoiler, mas é o primeiro capítulo, vocês já vão... E os britânicos eles foram inocentados no julgamento numa colônia, em Boston, numa colônia de americanos. Então, você vê que o nascimento dessa nação que protege muito o Estado, o famoso Estado democrático de direito, que aqui no Brasil não é respeitado, essa série explica muito esses pilares todos, até a primeira administração do George Washington, que foi o primeiro presidente.
Delícia, fica aí a dica então. Infelizmente o nosso tempo acabou, porque eu gostaria de fazer mais e mais perguntas aqui para a Ana. Queria agradecer muito a sua participação aqui nesse programa de estreia, foi ótimo. Já fazer o convite para que você volte mais vezes aqui para o estúdio. É um prazer estar aqui com vocês, assim, um sonho estar na Oeste, ainda mais com mulheres tão competentes, tão lindas como vocês duas. É um sonho olímpico que aconteceu para mim de novo. Jornalistas inspiradoras, né? As pessoas perguntam como elas são, como eles são, e eu falo, olha, todos são um sonho. Então é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, viu, Ana? Agradecer a minha parceira, Branca Nunes, por essa estreia. E para você que está nos acompanhando, queria agradecer muito a presença e esperamos vocês na próxima semana. Lembrando que se você ainda não é assinante da Revista Oeste, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela para você ter acesso a todo o conteúdo da Revista Oeste. Obrigada e até a próxima semana.